Estamos de volta, Camila Teles. E aí, Bruno Dupin? Animada. Animadíssima, eu tô sempre animada. A Camila é o seguinte, quando vem gente da terra dela, aí você tem que ver, o papo parece que é outro. Não, para, eu não sou tão bairrista. Gaúcho é bairrista ou não? Com toda certeza. Com toda certeza. Camila Teles, temos aqui dois feras que vão bater um papo com a gente sobre não só a parte agronômica e tal, mas a parte também de vivência do mundo dos negócios, de como que essa galera chegou ali, inclusive pós-período de guerra, cria uma cidade, da cidade vira negócio. É aquele tipo de papo que você sabe que eu gosto, né? Gostamos muito, né? Então show de bola. Temos aqui o Fábio e o Romeu. Sejam bem-vindos. Obrigado. Do Grupo Vacaro, lá de Erechim. Você conhece Erechim, Camila? Claro. A famosa Erechim. Estive lá do lado esses dias, inclusive, em Jacutinga. Boa. Turma, como é que vocês foram parar no Grupo Vacaro? Vocês são fundadores, foram trabalhar lá? Como que funciona? Olha só, beleza. Obrigado aí. Vamos bater um papo descontraído e compartilhar um pouquinho da nossa vivência, nossa experiência. E olha, a minha história, eu tenho 20 anos de Vacaro. Não sou da família, né? Meus pais são do interior. A Vacaro iniciou em Benjamin Constant, do lado lá, 40 quilômetros de Erechim. Quantos habitantes? 6 mil habitantes. Oh, maravilha. 6 mil habitantes. É bom demais, todo mundo esquece. Isso agora, né? Porque lá no passado, há 50 anos atrás, devia ter 1.000 pessoas, né? Mas iniciou lá e, enfim, ao longo de 70 anos praticamente, a Vacaro veio crescendo na volta. Eu tenho uma história de 20 anos, como falei, sou formado em administração, né? Não sou popularmente agrônomo, mas estou na área já há muito tempo, minha família é da agricultura, então estamos aí contribuindo um pouco para o crescimento da região, da agricultura, enfim, né, trazendo algumas experiências no dia a dia. Boa. O Romeu é de onde, Romeu? Eu sou natural de Campinas do Sul, Costadinho de Erechim, também é uma cidade de 6 mil habitantes, também toda a questão o município, o desenvolvimento dele é a base de agricultura. Fui estudar, fui a Passo Fundo, perto de Erechim aí, fiz agronomia, comecei a trabalhar por lá e propostas me trouxeram para Vacaro há 13 anos atrás. E agora nós conversando, o Fábio levantou esses pontos, eu me lembrei de um fato que me trouxe até o Vacaro. Eu estava numa empresa, numa multinacional, começando minha carreira e veio a proposta, eu liguei para um amigo meu. E aí, meu amigo, como é que tá? Conhece a Vacaro? Olha, nunca negociei, mas nunca ouvi falar mal. Pronto. Então foi isso que me trouxe até a empresa. A oportunidade de estar criando novos mercados, novos caminhos e estar batalhando aí. Show. Eu vou fazer uma pergunta, Fábio. Vou começar nas minhas curiosidades, que eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu tenho muito... Você estava aqui ano passado, não? Não. No passado eu dei uma palestra aqui e tal, falando sobre o que a gente vê de tecnologia. A gente está na ICL, num baita evento, né? Aqui que o pessoal tem todo ano, principalmente para as grandes revendas, né, da ICL. ICL, que é uma empresa que fornece produtos que outras pessoas vão vender na ponta. Então elas licenciam essas empresas para ser parceiras e poder chegar lá na ponta. Que é o caso aqui da Vacaro. Que é o caso da Vacaro, exatamente, com a gente. E o que eu falo muito, Fábio, que é um negócio que eu acho legal e pegar a visão de vocês, é o seguinte: para trabalhar hoje na agricultura, precisa ser agrônomo? O que você acha? Não né? Precisa. Exato, cara. Não precisa ser agrônomo. Eu acho que para muitas áreas, muitas atividades, nós temos pessoas lá formadas em formações distintas e estão exercendo cargos importantes dentro da empresa, né? Então, para a agricultura, não vejo necessariamente que seja isso. Nós temos vendedores, que a gente brinca, né? O vendedor que é vendedor raiz, ele vai ser vendedor sempre. Ele vai ter o cuidado sempre com o negócio, com a agricultura. Mas não necessariamente ele precisa ser agrônomo. Mas é claro que vai precisar se atualizar. Exato. Eu acho que uma coisa não tem muito a ver com a outra, mas vai precisar da atualização meio que diária. Né? Se manter sempre informado, né? Até para poder ter o diálogo correto com o produtor rural, né? Eu acho que isso a gente tem falado muito aqui nessa conexão com as pessoas, né? E por que eu faço essa pergunta, Romeu? Porque eu tive bastante gente que trabalhou comigo, eu sou agrônomo também, mas bastante gente que trabalhou comigo que não era agrônomo, que dava uma aula em coisas que eu precisava aprender. Economia, por exemplo.
Tive um gestor que era um baita do economista e me ensinou muita coisa de como que eu ia lidar com o meu negócio, que era a área comercial, mas baseado mais em dados, na economia ali de prever as coisas e tudo mais. E a gente que fez agronomia, se fez lá em Passo Fundo, muita coisa que a gente aprendeu lá na nossa época já era, tá defasadíssimo. Com certeza. Então um cara que é agrônomo, igual a gente, mas que não se mantém atualizado, vai chegar lá na ponta, né, Romeu? O agronegócio abre muitas portas. A agronomia também abre muitas portas. Por tu ser agrônomo, tu não precisa trabalhar só na agricultura. E o agronegócio traz muita gente e é isso que move, né? Vários pensamentos, várias ideias que faz o agronegócio no Brasil ser o que ele é hoje, né? Ser algo que cresce, algo que está desenvolvendo. Hoje mesmo aqui no evento a gente conversava com alguns clientes, alguns amigos lá do Boa Vista, Roraima. Então tu vê esse mercado, outro lado do país, esse mercado quanto cresce. E isso é feito por pessoas. Todo negócio, na verdade, é feito por pessoas, né? Exato. Isso que movimenta muito a agricultura e, graças a Deus, esse mercado cresce todo ano, né? Sim. E o Grupo Vaccaro, como que começou? Começou com o senhor... Qual que era o nome do senhor Vaccaro? A dona Inês. A dona Inês, A dona foi Inês, a senhora seu que... Augusto, e seu Augusto. Seu Augusto. Bem lembrado, meu. Me deu um branco Seu Augusto aí. e dona Inês. Dona Inês e seu Augusto começaram, como falei, um pequeno negócio lá em Benjamin Constant, enfim, foram crescendo, a sede principal foi São Valentim, né, quando teve o negócio de secos e molhados, que a gente fala, né, que é os bodegão do interior, de tecido, aremédio, né? Nossa, meu avô tinha, viu? Quando eles voltaram, agora já começa, né? Me envolver. Vai embora. Vai lá. Meu bisavô, na verdade, veio da Itália, né? E eles tinham também os secos e molhados, né? Minha mãe conta a história que ela achava o máximo, porque lá eles vendiam de tudo. Era tecido, torresmo. Fumo em corda? Tudo. Isso é o secos e molhados, é isso? Esse é o secos e tipo molhados. um mercadinho que vende tudo. É um boliche. Tem tudo. A minha mãe cresceu no bolichão. O vô e a avó começaram o nosso negócio da família com bolichão. Entendi. Deitadíssimo. E esses bolichos, né? Porque é o que se tinha na época, né? Porque não se tinha estrada, não se tinha, né, muito como... Encontrava tudo lá. Tudo ali. Tu vai num lugar, hoje tu encontrava tudo. Hoje a gente vai na internet e encontra tudo que tem. Na época era o bolicho do momento. Né? Era a Amazon. Isso que eu ia falar. Ele é tipo Mercado Livre da época, só que ao vivo ali, físico. Exatamente. E teve uma época, porque meu avô trabalhou muito com comércio, né? Então, Erechim sempre foi um polo, né? Os municípios na volta, inclusive São Valentim, Benjamin, o pessoal vinha de mula, vinham de carroças, né? E muita troca de mercadoria na época, né? Então, eles diziam que engordava o porco lá no interior, não tinha para quem vender, tinha que arrumar para trocar com alguém porque precisava mantimento e aí tinha que ir num bolicho para tentar fazer isso, né? Então, vamos pensar assim, a história é linda, eu sou acho também. entusiasta isso, sabe? Eu já começo a me empolgar, porque eu acho, e é uma história que o Rio Grande do Sul tem muito forte isso, né? Acho que a própria colonização ali, os italianos, os alemães, tem muitas famílias diferentes, né? Muitas origens diferentes. É muito bacana ver a história que eles construíram. E a maioria dessas histórias são conectadas diretamente com a produção agrícola, né? Com certeza. Então, eu me lembro que o meu avô conta que quando eles tinham o bolichão, meu avô tinha 9 anos quando o meu bisavô começou a ter. E aí eles plantavam, assim, dormiam em palha, não tinha colchão, não tinha estrutura nenhuma. Eles foram aos poucos criando essa questão, né, de troca de comércio, e aí foram adquirindo as terrinhas, foram crescendo. Então é uma história linda de contar, né? Porque nada que é grande hoje começou grande. É uma história muito bacana, que nem a da dona Inês e do seu Augusto, né? E até porque se passou muita coisa nisso. A gente fala hoje das instabilidades econômicas, né? Quanto problema de economia, né? De juros, né? Porque passou umas épocas aí que... Era Collor ali, né? Então, dentro de 70 anos virou muita coisa, né? Então, tudo isso baseado numa estrutura de trabalho, de família, de seriedade. Então, a família foi sempre muito pautada nisso. Trabalho duro, seriedade, né? Prezar por um nome. E o nosso CEO, que é o Carlos, né? Que é hoje que está na frente do grupo, ele fala, né, para todos nós aí do comercial, o importante não é fazer a primeira venda, é a segunda venda. Porque a segunda venda, né, o cliente, o produtor vai reconhecer o teu trabalho que está lá no dia a dia.
Porque, vou lá, o Fábio, saiu, vendeu, legal, fez um preço legal, vendeu. E o CEO hoje é da família Vaccaro? É da família, é o último, né, o mais novo de toda a família, né, que está aí, né, de CEO de todo o grupo, né. A empresa é formada com 3 sócios, é o Carlos, que é o CEO, que faz toda a gestão do grupo inteiro. Então veio do Do bolichão, bolichão, né, do Secos e e Molhados. É. E aí, como que esse negócio virou o que virou hoje? Legal, acho que é uma baita vergonha, como diz a gaúcha, né? A baita vergonha. Bom, vamos lá. A história, ela começou a se desenvolver de São Valentim, criou-se algumas filiais, né? Que foi alguns municípios na volta. Mas a cidade principal, origem do Romeu, que é Campinas do Sul, que tem um celeiro agrícola muito melhor, né? Já São Valentim, Benjamim é muito mais morro, é mais terra dobrada. Então, ali se abriu as portas para um contexto diferente para a agricultura que a Vaccaro não vivia. Então, ali começou, né, a crescer, a ganhar um escopo diferente dentro do contexto da agricultura e foi crescendo. Mas aí não foi, né, não é que suficiente, acho que a gente foi atendendo algumas demandas regionais, locais, e com o passar do tempo, a Vaccaro também foi trazer profissionais para atuar no ramo da agricultura bem forte. Porque tem um divisor de águas que a gente fala dentro da empresa, que nós era reconhecido como uma empresa cerealista. Então a nossa origem era cerealista. Do bolichão, o Vaccaro recebimento de grão, o Vaccaro de material de construção, porque a empresa tinha supermercado, material de construção, enfim, infinidades de coisas, né? Uma dúvida, o bolichão se chamava Vaccaro também? Vaccaro também. Ah, que genial! Vaccaro também. Tudo é Vaccaro. Ô, Fábio, para quem não sabe, o cerealista, o que é o cerealista? Cerealista é alguém que recebe a produção do agricultor. Perfeito. Então, nós temos, né, as nossas filiais com depósitos que o produtor colheu seu soja, milho e trigo, vai entregar para nós. Nós vamos armazenar esse grão e em algum momento ele vai comercializar conosco. Ou, quem sabe, retirar para o consumo animal da sua propriedade, enfim, e aí nós armazenamos nos nossos silos, né? Legal. E aí, nesse passar do tempo, que foi lá em meados de 2008, 2009, né, se a gente for pensar um pouco aí nas datas, e aí teve um pouco dessa ruptura, porque a gente atraiu empresas multinacionais para dentro e fomos buscar profissionais de agrônomos para atuar nesse ramo, né, de assistência técnica para o produtor. Porque nós estávamos acostumados a ter um contato de recebimento de grão, de armazenar para o produtor, mas não ir lá na propriedade e levar um serviço diferenciado. E aí acho que a gente foi muito feliz, né, em achar algumas pessoas, em encontrar talentos bons regionais, formar pessoas, né, como nós falamos aqui, tanto o Romeu quanto eu temos uma boa carreira dentro da empresa e temos muitas pessoas lá, né, que eu digo jovens, mas com um bom tempo de casa. Sim. E isso é muito bom para a empresa, né? Sim. E eu acho que outro ponto principal, formar pessoas. Nossa filosofia lá é treinar, formar pessoas, trazemos pessoas de fora, mas também formar muita gente interna aí para fazer o negócio reter acontecer. esses jovens, né? Porque a gente vê um movimento de, eu tenho que sair do interior para ir para uma cidade grande ou ali próximo de vocês. É que Erechim já é uma cidade diferenciada com uma qualidade de vida muito boa. Mas sempre tem aquele que quer ir para Passo Fundo, ou Porto Alegre, ou para Santa Catarina, que é ali perto também. E eu acho que isso é uma forma de reter também os talentos jovens aí para manter essas outras gerações atuando, né? E até porque, cortar aí um pouquinho, meu, começa o produtor mudar também. Quem está assumindo é a sucessão. Exato. E aí, quem sabe, o Fábio tinha um relacionamento lá com o pai, que é o mais velho e tal. E aí precisa fazer essa transição, né? Exatamente. O seu Carlos tem um ditado que marca, né? Mudar as pessoas e não de pessoas. Então, muitas vezes, tu investir na pessoa, desde que ela queira se ajudar, que ela queira trabalhar e ir para frente, é o melhor caminho. Todos nós aqui, o pessoal que nos escuta também, teve um início, né? Ninguém iniciou sabendo, todo mundo teve um estágio, todo mundo teve que aprender, apanhar um pouquinho. E eu acho que esse é o sucesso. Nosso turnover dentro da empresa, na questão comercial, é muito baixo. Conta aí, o que é o turnover pra galera? É a troca de funcionários. Sair a pessoa, nós temos que substituir essa vaga por outra pessoa, né? Verdade. Que é um perrengue, né? Isso é muito ruim. Nossa. Muito ruim. Ainda mais quando se trata
de um mercado de confiança. Eu acho que o nosso mercado agrícola, eu brinco sempre quando a gente contrata um consultor novo, nós não temos vendedores, né, Fábio? A gente tem consultores técnicos comerciais. A gente treina a pessoa para ela estar no campo levando solução. E eu uso muito o seguinte, a pessoa que tu está indo atender, o produtor que tu atendendo, está te dando o cartão de crédito, a senha do banco, com tudo aberto. Tu vai ter que fazer ele produzir e botar dinheiro lá dentro. Porque o salário dele vai vindo da tua recomendação, da tua assistência. Então, se tu não gerar confiança com esse produtor, já era. E confiança você gera com proximidade, estando junto com a pessoa e com o tempo. Aí tu vai conseguir ganhar muito. E nesse período, vamos falar aí, 13, 14, 15 anos dessa virada de chave, a gente evoluiu. A gente evoluiu muito a questão de confiança da empresa. Sim. Um ponto que você falou que eu achei legal, que é a parte do... Alguém falou isso, acho que não sei se foi Steve Jobs, alguém falou isso aí, que alguém virou para esse líder, Steve Jobs, que seja, e falou assim, a gente precisa investir nas pessoas, mas meu medo é a gente investir e essas pessoas saírem. E aí o cara virou e falou assim, meu medo é a gente não investir e eles ficarem. Boa, entendeu? Isso aí. Então, Porque reter eles, tu vai ter que ter uma qualidade de empresa. Lógico. Contato com a pessoa. E olha que bacana, a gente tá falando, né, Bruno, aqui com vocês, que estão lá na ponta com o produtor rural, né, revendas. E tem muita gente, tem muito produtor que tem aquela coisa que o vendedor já tem aquela plaquinha na entrada da fazenda, né? E é muito bacana que todo mundo com quem a gente conversou agora enfatiza a importância da confiança. Exato. Enfatiza a importância de ter um relacionamento, um negócio de confiança com o produtor rural. Não é vender um produto, é vender uma tranquilidade, digamos assim, né? Alguma coisa uma solução. E tu tinha comentado a equipe técnica de vocês também, né? Isso. Como é que vocês preparam essa turma aí para estar no campo, para estar no dia a dia? Sabe que a gente aprende com dor, né? Pronto, Muito. você roubou minha palestra agora. A gente aprende no erro. A gente, muitas vezes, tem um filho novo, como tu ensina para uma criança que o fogão é quente? Como que tu descreve a palavra quente? Mete a mão que você vai Mete ver. a mão, tu vai aprender. Nunca mais vai colocar o dedinho lá. É isso aí, não existem coisas que tu não vai ensinar no amor, tu vai ensinar na dor. E nós aprendemos isso aí na dor. Uma pressão muito forte de ferrugem, asiático, um dos primeiros, entrou, a gente estava um pouco despreparado, estava descasado, entendendo, e a gente, toda a região, teve essa dor. Toda a região. Então... Vou te cortar. O que é ferrugem asiática? Ferrugem Porque asiática... tem gente que está nos assistindo que não é do sabe, meio, né? Desculpa, ferrugem asiática é uma doença que é causada na cultura da soja. Hoje é uma das principais causas de perda de produtividade. As principais dores de cabeça do produtor. Isso aí. Hoje não é só mais ela, mas Sim. uma das principais ainda. E isso fez a gente evoluir. Pensar e sair de um manejo convencional, onde vinha pronto uma cartilha, uma receita de bolo, e tentar trazer para dentro da Vaccaro, para dentro da empresa, algo que nos permita ser diferente, levar uma solução. Se eu preciso de água, eu vou buscar entregar uma água. Se eu preciso de outro produto, vou precisar entregar um outro produto. Qual que é a solução? E muitas vezes não é só no produto. Sim. Você baliza, produto A, B, C é o melhor? Não. O melhor produto é o melhor aplicado da maneira certa. E essa questão de assistência técnica, hoje a empresa investe muito. Hoje a questão de treinamento, acho que um dos principais investimentos da empresa é na equipe técnica, comercial, na questão de treinamento. Temos campo experimental, temos 7 hectares de lavoura profissional que conduz toda essa questão de levantar dados, entender qual que é a melhor recomendação para o momento. Isso veio do seu Augusto já ou veio das Isso veio da próximas geração gerações? mais do seu Carlos. Essa Carlos. mudança que teve aí, então ele que implantou isso, né? Porque nós paramos de contar ali na região quando chegou nos 100 CNPJs de venda de insumos agrícolas, sabe? Que a região é uma potência. É muito grande, muito grande. E Sem CNPJ. para vocês terem uma ideia... Isso que a gente viu que, tipo assim, são cidades pequenas, mas Isso como aí. a área rural é gigante, né? Isso que traz o que? Como é uma cidade, o gaúcho é bairrista, como a gente iniciou a conversa,
E a gente tem muita questão da confiança. Tem muitas empresas de pequeno porte que vendem o insumo também. Então, são várias empresas. E se tu perguntar para todas elas qual é a principal fortaleza, entre as 3 fortalezas vai estar a assistência técnica. Mas não é o que tu vê lá no campo. Lá no campo Como é importante. Tu vê muito essa questão de venda de produto. A gente brinca. O médico é remunerado pelo conhecimento fazendo uma consulta. O dentista, a mesma coisa. Advogado também. O agrônomo é remunerado como? Vendendo insumos. Ele é igual a farmácia. É vender insumos. Não, e outra, né? É muito bacana que a gente, até num dos nossos podcasts, a gente falou, né? Que os insumos têm bula, o agrônomo vai lá e dá o receituário, né? Tem todo um protocolo importante para o produtor seguir. Às vezes não segue, né? Mas o agrônomo tá lá passando o seu conhecimento para o produtor. Isso aí. Então, tu não é remunerado vendendo o teu conhecimento, pelo aquilo que tu estuda. Tu é remunerado pela venda do produto. Você acha que é o jeito, Romeu? Eu acredito que é muito cultura isso. Cultural, né? Cultura. O gaúcho é muito assim. Acho que o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, não é só... E então... Que o cara é remunerado pelo pedido que ele tira, por exemplo, e não pela ganho de produtividade que ele ajudou um agricultor. Isso aí. Entendi. E tu hoje, o nosso principal serviço, nosso principal modo de agir é tentar mudar isso. Mostrar para o produtor que tu não ganha no produto, tu não ganha só na compra, tu ganha no produzir. Se tu tem alguém que está ali junto contigo, te levando uma solução, meu amigo, vamos um pouquinho para a direita para depois tomar o sentido de novo, vamos pegar temos que desviar, temos que dar um passo atrás nessa situação. Fazer o arroz com feijão bem feito, para depois nós querer inventar um pouquinho. Boa saladinha, né? Isso aí, mas eu acho que esse é o ponto aí que nos diferencia bastante, sabe? Levar para o produtor, fazer o produtor entender que com o manejo certo, com a empresa certa, com a confiança, ele vai embora. E só tirar outra dúvida, que esse assunto eu acho legal demais sair da bodega, como é que é? Bodegão. Bodegão. Bolicho? Bolicho. Pra bodega é boteco, né? Também vendia cachaça, né? Os bolichão. Meu filho, chegava lá, tu sabia como tu quisesse. Eu queria entender a passada de bastão das gerações. E aí que ia falar. Como é que eles fizeram? Eu tô entendendo que foi muito bem feito por essa mudança de chave do seu Carlos conseguir dar o treinamento que para mim é essencial. Como que vocês viram essa passada de bastão? Olha só, como o Romeu falou, né, algumas coisas tem que movimentar na dor. E o CEO da empresa que estava antes, ele teve um problema de saúde bem sério e tive que se afastar. Era da família também? Era da família também. Hoje está na família, enfim, trabalha né, no grupo, mas não é o gestor principal. E aí, com isso, o Carlos, que era o diretor financeiro, assumiu o grupo, que foi lá em meados de 2008, 2009, né? Que é aí que, precisamos fazer alguma coisa diferente. Que é aí que nós começamos a olhar para outras áreas, né? Olhar para outras regiões, né? Trazer pessoas. A gente já tinha algumas pessoas de time legal, mas trazer consultorias. Então, fui buscar consultorias aqui em São Paulo, algumas empresas legais para nos ensinar. Porque um dos lemas que a gente mantém lá, né? Temos que ter pessoas que saibam mais do que a gente. Exato. A gente pode comandar, pode fazer a gestão, mas tem que estar próximo de pessoas que nos ensinem, que agreguem dentro do negócio. Então, essa passagem de bastão, ela se construiu nesse formato, né? E aí dando autonomia para as pessoas. Porque você sabe, uma empresa familiar que vem lá de trás, muita coisa, mas sempre foi assim, vamos continuar assim e vamos deixar assim. Pra que mexer no time que tá ganhando, né? Tudo certo, tudo bem, tá legal. Mas com esse olhar, cuidando das pessoas e fazendo os ajustes necessários, acho que a gente mexeu, né, o tabuleiro de uma forma fantástica. Estratégica. Né, estratégico para atingir regiões, trazer pessoas e reter essas pessoas, como a gente está falando. O Carlos tem muito disso, né, do DNA dele, né, da simplicidade, que nós precisamos e temos que manter isso, né? A empresa hoje está grande, com 27 filiais, né? A gente está com um time bem legal, mas a simplicidade a gente precisa manter. Tudo no Rio Grande do Sul. Todo o Rio Grande do Sul. Então o produtor, ele tem a liberdade de precisar falar com o Carlos, com o proprietário da empresa, de chegar lá e conversar com ele. Então a gente tem esse formato simples de trabalhar,
do estilo do bolichão lá, Do né? bolichão. Isso que eu ia falar agora. Eles foram levando, né, a cultura A raiz segue a mesma. Isso é muito legal porque o agro é simples, né? É simples. O produtor quer ter uma conversa simples, quer ter liberdade para conversar, quer ter a confiança. E eu falo muito que o agro é a simplicidade. As pessoas às vezes esquecem de ver porque por trás do agro, que às vezes é mal visto, muitas vezes é mal visto, existem pessoas, existem histórias, existem famílias, existem equipes que já são famílias também. Então é um negócio bem interessante. né? Ó, pega só, o bolichão na época tinha, vamos chutar aqui, 5 funcionários. Tô dando um chute. Acho que não. Não, né? Se Começou bobear, com menos. Com 2, né? E era só a família que Pronto. trabalhava. É familiar. Hoje, quantos funcionários tem? 350. Cara, isso, Imagina. bicho, isso é o que eu queria pra minha vida. Conseguir empregar, dar emprego pra uma galera, que a galera goste de trabalhar lá. Óbvio que igual vocês, estão lá tem mais de 10 anos, isso, o turnover baixo, né? A quantidade de gente que sai é baixa. E você sair do negócio que era uma mercearia, né? Coisa pequena, ter a visão de negócio e os filhos continuarem. Isso é fantástico, Nossa, né? é legal demais. É legal. E o produtor vê isso, né? Porque conversar com o produtor há tão pouco tempo atrás, ele me dizia assim, cara, mas se me der problema, que seja numa semente, que for, e eu preciso falar com o dono. Tem empresas que eu não vou achar o dono. Em Vaccaro tu vai achar. Tu vem lá, tu vai precisar sentar com o dono da empresa para resolver. É a última pessoa que vai decidir. É a última instância. É isso aí. É a última instância. É o STF. Boa. E acho que é bacana também todo esse processo, seu Carlos, Fábio, também na gestão aí, eles trazem para nós uma visão de dono. A gente administrar o negócio como se fosse nosso. Isso é legal. Então, Autonomia. tu dá oportunidade para as pessoas crescer, né? E isso eu vejo que falta muito no mercado hoje. Muito. As empresas, elas querem ser grandes. Para ser grandes, muitas vezes burocratizam bastante o processo. E se tu não tiver pessoas que façam o negócio andar, hoje temos exemplos quantas empresas estão sendo adquiridas por fundos, né? Exato. E muitas vezes não é o que o produtor quer, o produtor quer isso que o Fábio nos traz, a proximidade. Seu Carlos, às vezes tu tá lá num sábado de tarde, num domingo, em pleno recebimento, ele tá lá na Moega, onde o caminhão entra para receber o grão, Muito legal. com a vassoura, ajudando o varejo, ajudando a limpar, tá junto com Operação. com a operacional lá, o produtor lá, o auxiliar lá, o fundo até na cabeça lá. E ele discutindo. cresceu nisso, né? Cresceu nesse meio, ele cresceu tendo exemplo. Então, eu acho que é isso que falta um pouco para os jovens hoje em dia, é botar mais a mão na massa, entender isso aí. que nada, né, brota da terra se tu não cuidar. Esse esquema que você falou, Romeu, só te cortando, como é que vocês estão vendo isso hoje, essas aquisições, assim, esses movimentos que eu vou só concordar com vocês que às vezes afasta, né, do fundo não conhece, às vezes, o produtor para negociar e tal. Como é que vocês estão vendo isso aí? Vocês acham que é um movimento que uma onda que vai passar? Não, eu acho que ele veio para ficar. É? Ele vai consolidar em algum momento, né? Mas tá em algumas fases, né? No Rio Grande do Sul estava um pouco mais acelerado. Ele esteve, né? Enfim, várias empresas grandes tiveram as oportunidades. Eu acho que não tem certo ou errado. Depende da visão do dono. Momento, olhar para dentro de casa, olhar se faz sentido, se não faz sentido. Então, propriamente nós também tivemos, né, visitas e tal, mas a empresa quer durar mais 100 anos. Então a gente está aí para construir uma geração a longo prazo, mas é um movimento que vai se consolidar, independente se o A, o B ou o C, mas vai acontecer. Claro que, falamos de novo, o gaúcho bairrista, ele tem um pouco disso, sabe? Ele precisa olhar olho no olho, quem vai decidir, quem que vai... E esse mercado com o fundo... ele vai deixar o processo um pouco mais lento em alguns momentos. E o produtor, né, ele precisa aplicar, ele ligou para o vendedor, muitas vezes, cara, mas não estou com o limite de crédito aprovado, mas preciso aplicar o produto, o que vamos fazer? Tá, mas Romeu, tu não me conhece já há 10 anos, cara, tu não vai me liberar. Dá um jeito. Então nós, como empresa familiar e confiança que tu tem no mercado já há muitos anos, tem coisas que tu vai dizer assim, cara, vamos fazer que eu assino aqui para ti, né, e tá... Confiança. E aí é o que o Romeu falou antes, né, a questão de tu estar próximo do produtor e dar essa tranquilidade para ele, né? O processo tem que existir em toda a empresa de sucesso, mas tem que ser pessoas
que façam o processo andar. Aí funciona. Né? Como que hoje vocês fazem a seleção, por exemplo, dos parceiros de vocês? Porque existem os dois lados da moeda. O cara que está começando agora, e ele vai atrás das grandes empresas, e aí tem que passar um processo de amadurecimento e tal. E agora o contrário, o cara que já está maduro, né, as empresas são maduras, Sim. e as grandes empresas querem entrar. Como que funciona? Existe um critério assim de seleção? Existe. Nós somos muito assediados. Isso é um ponto que dá para a gente colocar. E o que o Romeu citou da nossa área técnica muito forte, né? Hoje a gente tem um time de desenvolvimento de mercado, testa produto. Então, para entrar um produto novo dentro da prateleira da Vaccaro, vai passar para o campo experimental. Que é o que vocês têm lá, os campos. Legal. Que a gente utiliza para treinamento de equipe, validar produtos, analisar, porque um ano foi bem, não dá para tomar uma decisão leviana. E nós, por ser uma empresa tradicional, uma empresa que, pensa assim, em 70 anos a gente fez alguns movimentos. Não entendo que a gente é lento em tomar decisão, a gente não é lento, mas a gente é fiel, é conservador em algumas crenças que a gente tem. Sim. Então a gente segue alguns princípios. E para entrar precisa estar muito alinhado, e não porque um produto A ou B deu o melhor resultado que o produto X, a gente vai tirar da prateleira e trocar. Não, a gente não vai fazer isso. A gente tem parcerias né, que a gente conserva e acredita ao longo do tempo, porque é um contexto. Né? Esse ano eu posso não ter o melhor produto em alguma circunstância, mas no próximo as coisas podem virar. A tecnologia está mudando muito rápido, né? Então tem muita coisa vindo aí de novidades. E isso não só para novas empresas, né, Fábio? Até estamos num evento aqui bacana da ICL, nosso parceiro, mas até entre nossos parceiros. Quando tem o lançamento de um produto novo, a gente sempre traz esse produto para casa. A gente quer testar 1 ano, 2 anos, antes do produto ir para o produtor, para estar lá. Nós não podemos fazer o produtor de cobaia. Se nós temos que errar, nós erramos na nossa área. Vamos errar em casa. A hora que esse produto ir para o campo, ele tem que ter o melhor posicionamento. E isso faz com que as empresas nos busquem até para isso. Tem um produto que vai lançar daqui 2 anos, vamos colocar ali no campo. Porque eles sabem esse processo e eles sabem que para nós entrar ofertando um produto, mesmo que seja o melhor, como o Fábio falou ou não, sendo assertivo. Então aí que tá, não é só a empresa de fora, mas desde a própria. E a ICL é uma parceira nossa, né? Até porque muitas vezes o Brasil é muito grande, né? O centro de pesquisas aqui, em São Paulo, enfim. Sim. Vamos validar lá no sul, tem frio, tem uma série de coisas envolvidas. Então, a gente é muito parceiro, a ICL fez bons trabalhos junto aí com eles. Isso que eu ia falar agora, esse esquema é legal demais, porque é o seguinte, a ICL, vamos supor, vai lançar um produto X. Ela tem os locais que ela testa, mas ela não testa no Brasil inteiro, não tem como. Então ela faz a parceria lá com a Vaccaro testa junto antes de levar para o produtor. Porque aí, vamos supor que o cara vira lá, falar um caso aleatório aqui. Vamos supor que eu falo que eu estou vendendo, não é o caso da ICL, semente e são 10 sementes por metro. Só que naquela região são 8. Só que a validação que a empresa fez é 10. Só que ela não validou nessa regiãozinha. E aí eles conseguem validar, valida o 8 e fala, pode plantar com 8 que é bem melhor. Sim. Então vocês têm esse papel fundamental na ponta, né? E até porque isso é importante porque cada ponta em cada região é diferente, né? Demais. Eu falo que a gente tem vários países no mesmo país. Então, o que acontece lá no Rio Grande do Sul, lá no outro lado do país vai ser diferente. E aí tem que se adaptar, tem que entender. E como tu faz isso numa região que o teu tamanho médio de propriedade é de 25 a 30 hectares. Tu sai ali com um produtor de 5 hectares... um produtor de 2.000, 2.500 hectares. Como é que tu gere essa informação? Não que o produtor pequeno, pelo contrário, o produtor pequeno ele tem que produzir mais porque a renda dele é menor. Fazer render mais. Mas como que tu vai gerir e levar essa informação? Você tem que colocar 8. Como que tu vai regular uma plantadeira para colocar? Então, tem que ter bastante treinamento. A equipe tem que estar focada para levar essa informação correta. Sim. Porque a questão da informação hoje, a gente brinca. Nem toda é verdade. Pode ser certo, mas nem toda é verdadeira. Tem muita desinformação. A tecnologia nos ajudou muito. Vocês usam muita tecnologia lá? Usa muito. A gente usa muito tecnologia. E aproveitando essa pegada, vocês falaram muito em tradição, né? A Vaccaro é uma empresa tradicional que tem uma história. Vocês agora vão falar
de inovação, de tecnologia, o que vocês oferecem para o produtor, existe uma resistência? Lá no campo, vai lá, Rubem. ainda existe. Ainda muita, né? Ainda existe. E pelo contrário, tem gente que cota até aonde o WhatsApp alcança, para ter uma ideia. Então a tecnologia ajuda muito e atrapalha. Sim. Então tem muita desinformação, como você falou, Camilo, que chega. A realidade aqui de São Paulo, lá no Rio Grande, é diferente. E muita gente quer se basear só no que chega via WhatsApp, via o principal canal de informação, muitas vezes é o Facebook, é o Instagram. Muitas vezes não busca também. Tem muitos programas sérios, muitas empresas sérias que levam informação, mas também tem muita coisa que não condiz com a realidade, né? Mas no campo a tecnologia tem crescido, sabe? O produtor, principalmente essa geração nova, ela tem buscado se basear através de informação, clima, tempo, previsão, o que vai acontecer, como que está meu solo, o que eu posso usar. Há novos estudos até para recomendação, a própria ICL traz ferramentas hoje, que de uma análise de solo com um material que tu quer plantar, te dá um manejo nutricional para frente, o que tu pode fazer, o que tu precisa, qual que é a tendência daquela planta, o que ela vai precisar, né? Então tem muita questão entrando. Eu acho que esse giro de geração vai dar isso para nós. Então muito... A barreira é essa, é a geração. O bairrismo, o produtor, vamos dizer, a geração mais antiga, ela não larga, filho. E por isso teve muito êxodo lá no Rio Grande, né? É isso. Foi falar no inicial, o pessoal sai... Por que sai da agricultura? Porque a agricultura não dá dinheiro? Não. O pai não passa o bastão. O pai não passa, todo mundo... A sucessão familiar é um desafio. Quem que não quer, quando tem 18 anos, ter um carro, ter um dinheirinho para ir numa festa? Então, a agricultura vem essa origem nossa, não mostrou para os nossos filhos lá na agricultura que podia ser viável manter. Então levou essa agricultura para fora, que hoje está voltando. Por falta de trabalho, falta de gente. Ou o pessoal está arrendando, ou está voltando para casa. Então, ou até aquela fase, né, meu, que a gente passou na faculdade, né, Fábio? Aquela fase que... E aí que eu acho que tá um problema da geração, para quem estuda esse negócio Amari lá, o pessoal que fala de sucessão. Porque imagina que você tá numa relação com seu pai, com sua mãe, vocês estão lá com seus filhos, vocês têm filhos? Tem. Você tá lá com seus filhos, tal, seu filho vai entrar lá no lugar de você, só que eles estão nessa fase aí do carro, da festinha, do namoro, da curtição. Você, hoje, nós não vamos conseguir distinguir o que é o meu filho que está aproveitando a vida e o meu filho que vai me suceder. Às vezes você quer só o cara que vai te suceder, só que ele tem que viver a juventude dele. E é muito difícil, acho que a parte mais difícil da sucessão é tu conseguir profissionalizar a tua relação. Exato. É tu enxergar, tipo assim, eu sou sócia do meu pai e da minha mãe lá na fazenda, eu sou a terceira geração da propriedade. E muitas vezes a gente vê no almoço de domingo discutindo o trabalho. E aí a gente pensa assim, olha, aqui a gente é filha, pai, mãe, aqui a gente não vai falar sobre isso. Aí na segunda-feira entra, a gente já começa a ver a outra pauta. Só que é uma coisa muito complicada, não é fácil trabalhar em família, né? Vocês estão atuando isso na ponta também? Tipo, eu sei que vocês têm internamente na Bacaro, né, para ajudar o pessoal que entrou agora e tal. Mas vocês também têm alguma coisa para os clientes, assim, para ajudar nessa sucessão ou ainda não? Nós começamos alguns projetos lá atrás, né? Deu uma parada, né? A gente tinha alguns grupos de estudo focando para isso, né? Mas está em pauta de nós voltar novamente para um grupo seleto de agricultores para ajudar eles, porque é importante, né? Tem, por exemplo, você começa muitas vezes por um desentendimento da família, os filhos, começou a entrar as noras, começou a entrar não sei quem, e aí tem que trazer alguém de fora para ajudar na sucessão, então é isso. Então hoje você percebe muito mais, né, forçado em relação a isso. Bom, forçou por causa disso, eu vou buscar. Mas aí tem um outro lado que ele falou, que é os dois filhos que sejam exemplos, dois sucessores normal, né? E aí, gaúcho bairrista, muitas vezes italiano, né, durão em algumas coisas, não quer abrir mão de certas coisas. Não, e é esse negócio eu me vejo muito a minha família, assim, né? Italiano, durão, aquela coisa toda. A gente cresce, eu, por um bom tempo, cresci escutando reclamação, né? Então, assim, tá lá o produtor, o vô, né, o pai. Porque não chove, porque eu vou largar tudo, porque o preço tá horrível, porque eu não aguento mais, porque eu vou chutar isso aqui não é vida, isso aqui é um caos. Aí o jovem vai botando na cabeça, eu vou querer ficar nessa loucura? Nunca. Eu vou cascar fora pra cidade grande, eu não quero viver esse caos aqui.
Só que depois que tu começa a viver e entender, se tem um cara resiliente é o produtor rural, né? Porque ele pensa, não, no Rio Grande do Sul a gente teve 3 anos em algumas regiões de estiagem, né? E aí quando ele rezou tanto 3 anos pra vir chuva, que veio enchente, aí não parava de chover. Então é aquela coisa, não, mas ano que vem vai melhorar. Ano que vem vai dar certo. Ano que vem eu vou pagar minhas dívidas. Ano que vem, aí vem a soja, pum, baixa lá. Aí chuva, todo mundo atrasa, plantio, loucura. Então é uma profissão Mas maluca, marca na né? cabeça do filho. Marca porque, muito. muito, porque muitas vezes está até na própria formação ali, o cara, sei lá, Marca. com 10 anos, já ouviu o pai a vida inteira falar isso, Marca. sabe? Reclamando. Né? Então, tem que largar. Eu acho que precisa aos poucos, vai dando autonomia, vai dando liberdade e vai assumindo alguns compromissos dentro da fazenda, né? Tem uma coisa que me marcou também, que é muito engraçada. Uma vez eu tava reclamando, eu queria tomar banho de açude. E tinha convidado meus amiguinhos pra tomar banho de açude. Era um evento, né? Pescar e tomar banho de açude. E aí o tempo começou a armar. E eu chorava, braba. Eu disse, eu não acredito, justo hoje que o meu avô, pelo amor de Deus, agradeça, vai tomar banho de chuva. Eu preciso dessa chuva. Eu disse, mas eu não quero ela hoje. Então, assim, aquela coisa que tu pensa, não pode. Daí tu já aprende a não reclamar mais. Então, tipo assim, ok, choveu. Exato. Que bom, né? Tu já olha assim pro pai e pra mãe. Que bom que tá chovendo, né? Que legal, que bacana. Vocês têm isso com vocês? Os filhos, assim, estão tendendo mais a ir pro lado do agro ou ir pro lado não agro da história? Eu tenho uma filha que vai fazer 18 anos agora, né? E, enfim, ela não quer ir pro agro, ela estava trabalhando na empresa, começou como jovem aprendiz dentro da Lavacar, fez uma jornada aí conosco e agora está se dedicando a cursinhos, já está indo para esse caminho, quer ir para medicina. A minha esposa tem loja, enfim, loja de varejo lá em Erechim. E, bom, de algum lugar tem que pagar a conta, né? Então, tu vai ter que se dedicar, enfim. Mas ela estava ajudando na loja também, da minha esposa. Então, mas pro agro, acredito eu que não. Vai pra medicina. Daí tem Mas um ela vai filho... ter sempre a tradição e a raiz no agro. Sim, vai. Isso mesmo. E tem um filho de 6, que vai fazer 6 agora. Quem sabe seja um agrônomo aí. Boa. Ou o youtuber, né? Que é a onda. A O Fábio. a nova profissão. Ele assiste jovem. muito YouTube? Assiste. Meu amigo. Ele disse que ia ser astronauta dele. Aí tá ótimo. ótimo. Tá ótimo. Maravilhoso. Diz que na China é isso, né? A China quer ser... Você pergunta os chineses, eles querem ser astronauta. Aí você pergunta pro pessoal daqui, ou seja lá dos Estados Unidos, ela quer ser tiktoker. A diferença tá aí. Na China é astronauta e cientista. E os seus? Você tem um só? Eu tenho uma gurizada pequenininha aí. Uma gurizada? Um de 5 e uma de 1 ano. É bem São bem novinha. pequenos, bem novinhos ainda. Mas Só Deus o sabe. Arthur, ele mais velho, ele fala, né? Quer trabalhar na Vacara com o papai. Aí ele fala? Aí, Olha que legal. bacana. Então não reclama na frente Não, dele. Não, vai mas, reclamar. mas então, isso é um indicador. Só dele falar que quer trabalhar lá, Já pode ser que é um já vê de indicador uma legal. forma diferente. Exato. Ele gosta muito de máquina, de colheitadeira, de trator. de Exato. plantação, né? E hoje tem tanta criança que não cresce com esse privilégio. Não tem essa vivência. Não tem. de interior, de saber lidar com a terra, de onde vem, como é feito. Eu acho um privilégio. Eu sou muito privilegiada por ter crescido na fazenda, na roça. Lá em Minas chamam de roça, né? Aí aqui no Rio Grande do Sul, meu avô falava que tinha granja. Aí eu comecei a dar palestra, eu falei, lá na granja, tu cria porco olhável? Não, em Minas, granja é porco. Grande avô. Não, é fazenda. E eu ficava pensando, e o pai, fala propriedade rural, que daí não tem erro. Então, propriedade rural. E pronto. tambo. O tal do tambo Tambo. A também. gente tinha tambo leiteiro. Eu falei, quando ele ficou me olhando ali. O que é tambo? Então, Tambo não fala aqui. Tambo leiteiro, a gente fez muito tempo. E pro futuro, assim, da Vaccaro, o que vocês imaginam? Vocês imaginam que essa parte tech entra forte? Tem uma parte que você comentou que o Carlos veio da liderança financeira, né? E a gente tá passando por uma safra aí agora, o 30 do 4 tá batendo. Vamos ver o que vai virar de inadimplência e tal. 4, hein? Nem pergunta, né? não, mas estamos bem. Graças a Deus. Estamos- O Rio Grande do Sul tá bem, né? Colheu, né? Colheu Colheu, bem. o Sul tá Estamos bem. mais Eu tranquilos. descobri mais hoje a tranquilo. atenção do 30 do 4. Hoje descobriu? Eu falei, não, não, mas 30 do ele 4 é tem- caos. 30 do 4 e 30 do 5 é duas datas Exato. que marcam muito. Mas ao contrário dos últimos 2 anos, a gente vem tranquilo. tá mais tranquilo e pela nossa tradição de clientes e estar na região, vamos falar assim que a nossa índice de renegociações, de inadimplência é baixo. Sim. A gente atua numa carteira de Bom, clientes graças a Deus.
muito boa, né? E que o Moro meu comentou, tentar trazer cada vez mais que ele colha, que ele se proteja, né? Trazer ferramentas bacanas, um seguro, enfim, algumas ações diferentes para que o produtor também se proteja, né? Porque não tem que pensar só na Avacaro, tem que pensar no contexto da agricultura como um todo, né? Mas me pediu de futuro, né? Pensando em futuro, a industrialização é um dos futuros que a Avacaro está olhando para isso. A gente vai falar disso amanhã. Com todo o contexto, porque nós produzir e mandar o produto inacabado para fora não faz sentido, né? A nossa região é muito boa. A gente começou essa experimentação da industrialização pensando no mercado mais regional, com uma indústria de extrusão, né? Pegando nichos de mercado, né? Para aves, para suínos e tal, um farelo, um valor um pouco mais agregado. E aí, como todo gaúcho começa a gostar do negócio, opa, faz sentido, né? Faz sentido e começamos a ampliar. Sim. E esse ano, sim, a gente vai ampliar significativamente a planta, é uma planta totalmente diferente. Vamos consumir toda a nossa originação de grão que hoje a gente recebe não vai ser suficiente para o que a gente vai consumir. Então, vai precisar um volume bem considerável, né, para o nosso processamento. Que legal. Né? E aí, manda o produto acabado, né? Que faz sentido, né? Industrializa, deixa dentro da cidade, arrenda, a região, valoriza o produtor. Eu falo, Fábio, você vai ver amanhã, eu falo assim, a gente tem que deixar de ser país que faz manufatura e começa a ser país que faz produto acabado, que é o deixar de ser celeiro e virar supermercado. Né? Foi até, eu falava assim, a gente tem que fazer produto acabado. Aí a gente foi falar com o Sorocaba e ele falou, tem que ser supermercado. Aí pronto, matou, é isso. É isso aí. Um dos exemplos que a gente já vem aí uns 5 anos, né, que é o nosso óleo, nós temos um óleo vegetal. Quando começamos a primeira indústria, a nossa primeira indústria ela não usa processo químico de extrusão. É processo mecânico puro. Legal. Você vai lá extrusar o soja, sai, parece uma batata ali, né? E aí ele não usa nada de químico, sai um óleo muito puro. E disso nós fizemos o nosso óleo chamado Maestria, né, para o nosso produtor usar nas suas lavouras. Enfim, é um óleo mais puro, vendemos para indústrias também. Então fica dentro de casa, fica para o nosso produtor. Do soja dele vai voltar para a lavoura, né, que ele precisa para aplicar o produto. Exato. Fantástico. E até lembrando, né, Fábio, hoje a gente precisa de grão. O produtor produz grão. A moeda do produtor é grão. Exato. Então, nosso trabalho hoje, até nós temos um evento muito forte, até estender o convite, né, pessoal? Porque não ano que vem você está lá fazendo uma gravação dessa com o nosso produtor, nossos clientes lá. Olha que legal, da hora. Qual o evento que é? Showtech. Showtech. Você vai ter muita história para contar. Nossa. E botar produtor ainda, né? Não, eu quero os antigos, eu quero os antigos. Tem lá o produtor. Papo bom demais. Então, a gente faz esse evento porque a originação a gente precisa. E o produtor, a gente, para transformar o grão em real, se nós puxar ao contrário, quantos processos a gente tem? Nossa. Tem o prêmio, tem o bushel, tem o Chicago, tem o dólar, tem o frete, tem... Então, a gente tenta trazer para o produtor e mostrar que o principal caminho para ele ter uma rentabilidade é fazer um barter. Sim. Que é? Garantir o produto dele na moeda dele. Exato. Vender, fazer a troca do grão, do soja, do milho, do trigo. Isso faz toda a cadeia andar. Perfeito. Então, por isso o Fábio comenta, né? Chega a 30 do 5, 30 do 4. O produtor sabe que o custo dele é X sacas por hectare. Não tem que ficar apostando, eu posso ganhar, mas também eu posso perder. Então, tu não fica apostando. Tu fica trabalhando em cima do teu custo fixo. O que te sobrar, tu arrenda, teu lucro. Aí tu pode jogar para o mercado, antecipar a venda, vender. Então, esse que a gente tenta trazer muito. Isso mudou muito, porque também faz com que o funcionamento da indústria anda, que a gente consegue produzir, que a gente consegue elevar. E essa indústria, o Carlinhos pensa muito, o seu Carlos pensa muito no quê? Na manutenção. A gente vem de municípios agrícolas de pequeno porte. Nós temos que deixar essa renda nos municípios. Nós temos porque que desenvolver. se sair dali, quebra tudo. Isso aí. Os municípios da região eles têm que ser desenvolvidos. As pessoas têm que gostar de ficar aí. Então isso... Redenção. Isso é legal que você está falando, isso é legal pra caramba, porque aí você começa a pensar no agricultor como um todo, né? Que veio lá eu sempre vou esquecer o nome, da mercearia,
Bolichão. Lembra do boliche? Do bolichão. E que o cara ali, as pessoas ali vieram num processo que não tiveram uma estrutura de suporte para virar empresas. Então hoje o agricultor ele está começando a virar empresa. E aí hoje ele fala muito mais, por exemplo, do preço da commodity e do dólar do que em produtividade, que é o que faz sentido. Por quê? Porque se eu tenho um custo e uma produtividade que não paga esse custo, não adianta eu ficar produzindo mais se meu custo está aumentando junto. Então agora eu acho que isso está chegando no produtor dele se profissionalizar nessa linha. Acho que é mais interessante eu falar com os meninos do barter para poder fazer a troca. Agora eu estou entendendo que o meu produto, quando eu vendo para eles, vai virar o óleo e esse óleo volta assim assado. Vocês veem um pouco dessa profissionalização ou ainda tem muito espaço? Não, tem muito espaço ainda. Muito espaço, mas um exemplo que a gente pode citar, isso é dados concretos o nosso evento que acontece em fevereiro, que é o Showtech. O produtor que fez barter no Showtech 2023, né, fez o barter, fez a troca dele, garantiu sacos de soja por hectare. Hoje ele tá neném. Né? Soja quase 150. E aí, quem não travou, dá uma diferença de quase 30% no custo da produção. Então, eu comprei os insumos lá na alta de 2023, não travei o grão, porque o 150 era pouco, quem sabe, e hoje eu estou pagando aquele adubo caro, quem sabe, num soja de 120. Então, aí fica, essa conta não fecha. Não fecha. Então, por isso que precisa e vai ter cada vez mais espaço de fazer o travamento de custo. Mas tem que ser tradicionalmente fazer, tradição. Porque eu não posso tentar um ano acertar, esse ano tá bom, faço. Depois não. O produtor, como o Romeu falou, é sacos por hectare. E é isso que ele precisa. Sim. Ao longo do tempo, meu custo é X sacos por hectare. Exato. É que o medo do cara hoje, ele é menor de perder do que de não ganhar. Em vez de ele falar, garanti, ganhei só 10, aí ele ficou medo, e se o meu vizinho ganhar 50? E tem um outro ponto, né? Que você perdeu a referência do que é bom e o que é ruim. Soja 120 é bom ou é ruim? Se você olhar 4 anos atrás, era ótimo. Depende, né? O famoso depende. Depende. Então, o meu custo, se eu conseguir balizar ele em sacos por hectare ao longo dos anos, eu tenho o meu custo, 20 sacos. Eu venho mantendo meus 20, vou comprar os insumos, o adubo, e eu consigo fechar nos 20? Exato. Perfeito, tá bom. Se eu conseguir baixar, melhor ainda. Vou especular no que sobra. Vou colher 80, meu custo ficou em 20, vou especular com os demais. Exato. O cara tinha que fazer igual vocês têm lá, o esquema financeiro, né? Ele isola o dólar, isola a commodity e pensa só em saco por saco. O que eu gasto e o que eu consumo. E o resto, meu amigo, pode variar o que for que eu tô resguardado. Tem muitos especialistas que só fazem isso que era. Imagina o produtor que sabe plantar e colher. Então esse é o ponto. Muitas vezes vou dizer assim, muita gente vem tentando entender. E é legal entender um pouco mais do mercado, como funciona. Mas se a gente quiser fazer o que a gente não sabe, a chance de nós errar é muito grande, né? Então, deixa para quem entende, ou sabe um pouco mais, faz um custo bacana, tem um histórico dos últimos anos, o quanto custa uma lavoura, e vai para essa base, né? Exato. Não, show de bola. Eu gostei demais dessa visão de voltar para ser industrializado. Que é você fazendo a cadeia de ponta a ponta. Mercado, né? Exato. O mercado todo envolvendo os players ali, né? Os fornecedores e tal. E não só eles, mas você movimenta a parte logística, a parte de estrutura, que seja embalagem, seja lá o que for, a parte de mercado na ponta. Cara, é isso aí. Eu acho que esse é o lance. Né? É o caminho. Nossa, excelente. Bom Camila. Demais. Passamos um tempão aqui, a gente passa nem rápido, hein? Meu Deus, rápido, tá quase na hora do almoço. Viu só? Eu queria demais agradecer vocês dois. Acho que da próxima vez que passar em Erechim, vou lá pra gente almoçar. A gente vai lá no evento deles. Vão no evento, Showtech. Vamos combinar. Showtech, né, que chama? Showtech, boa. Tem muita história boa pra gente contar pra esse Brasilzão inteiro aí. Nós vamos fazer um pedido. Vamos ver se a gente arruma uns 5 produtoras legais, antigão, assim, pra gente falar, pra contar o caso. Não, experientes, da melhor idade, para contar esses casos para nós. Acho que vai ser excelente. Com certeza. E tem o café. O que nós temos que fazer com o café, Tainá? Entregar para eles, Tem que entregar o café. Falando em produto final, aí, ó. Que legal. E esse é um ponto que eu tenho falado com o pessoal de como que você agrega valor no produto, né?
Porque eu ganhei isso aqui, acho que 2 anos atrás, e eu falei que eu não abri, porque era bonitinho demais, né? Agora ele vai abrir aqui. E agora eles me deram outro, eu falei, agora eu abro o antigo. Então é pra vocês aí. Obrigado. Não faça igual eu, viu? Abra, Abram. tem que torrar, tem que... Tá torrado já. Tem que moer passar. e comer. Isso Agora aí. eu tô nojenta, depois que eu descobri café bom, agora eu tenho até o moedor em casa. Eu rolo na hora e passo. É nojento, né? Amanhã eu vou mostrar um negocinho, uma novidade em relação ao consumo de café que vocês vão ver. Vocês vão pirar. Mas Tá estão criando convidados a nos expectativas. visitar. Vamos lá, conversar, vamos com lá. certeza. Obrigado um prazer. pelo bate-papo, foi um prazer. Boa, Lá gente, no que Rio agradece. Grande vocês vão ganhar 1 quilo de erva daí, né? Boa, boa, boa. Chimarrão aí. Pra quem Ó. não sabe, erva é o chimarrão. Isso Mas aí. o Bruno é um mineirucho já, porque ele tá. fica em Minas e Porto Alegre, então ele já tá nas Já tá manhas, acostumado. né? Eu já peço. Eu já chego lá e faz um chimazinho pra nós. E ele Tá. pede Vai pra ver. estragar, né? Porque ele mexe na bomba. Dá, Ainda Eu não tem sei, eu... Dá um Tem golinho, que aprender passa, ainda. Cara, eu juro. Tô tentando. Eu não mexo na bomba e entope. Aí todo mundo bebe, ninguém entope. Aí eu vou beber, eu entupo. Mão do mineiro. já. Não tem as manhas. Não tem. Não tem. Alguma coisa ali que a saliva minha não dá Tô certo. tentando ajudar. É, meu Deus. Até lá eu garanto. Com certeza. Mas é viciante. É viciante. Vamos Deus ao me café, livre. né? Aquilo é bom Vocês demais. trouxeram aí? Claro. Tá aí. Ah, que E dúvida. bom pra ir no banheiro aquilo, hein? Isso aí. É tomar e eu vou no banheiro. É bom pra cálculo renal. É? Eu que digo. É, então, eu sei que eu digo que a Camila, semana passada, passou um apertinho Tava com no cálculo hospital. renal de novo. Aí soltou uma pedrinha do tamanho desse grão aqui, né? É. Deus me livre. Eu acho Deus Já me sabe dois. isso que dói mais que a dor Minha do avó parto. já comprou 38 chás quebra-pedra. Agora eu quero só ver o que tem que tomar. Tem que tomar. Tá bom, vó, eu vou tomar tudo, prometo. Pessoal, a gente queria ficar aqui a tarde inteira. Se tivesse uma cervejinha, então, hein? Ixi, Só lá, alegria. lá não é cervejinha, lá tem um vinho colonial, não tem isso? Colonial, tem. Diz que é uma delícia. Nunca bebi. Vocês podiam me dar um na final. Nunca bebeu? Acho que não, Que colonial. vergonha. É. Não vou falar isso pra vó Rosa. Ah, pois é, vó Rosa. Você tá me Minha devendo avó vinho italiana, colonial. né? Turma, compartilha, dá like. O que mais? Baixa Se no inscreve, Spotify, baixa no assiste, Spotify. Não tem desculpa. Pode ouvir no podcast, pode assistir no YouTube, pode nos acompanhar nas redes sociais. O importante é passar esse conteúdo pra galera do agro e também que não é do agro para conhecerem um pouquinho mais do nosso meio. E se inspirar. Eu acho que aqui o grande lance vai ser histórias inspiradoras que passam por confiança, mas também por empreendedores que, através das N barreiras que tiveram, cresceram. Por pessoas, Com né? Bruno? pessoas confiando, tendo um turnover, né? Uma quantidade de gente que sai muito baixa porque se identifica com a cultura da empresa, com a sucessão familiar bem feita, estruturada. Eu acho que o grande lance, a grande mensagem que fica aqui é de inspiração mesmo, da gente conseguir ter um propósito, criar esse propósito independente das barreiras que existam, né? E ter esse pensamento, olha só que legal, o pensamento do futuro que transcende o que a gente fala hoje, que é virar o celeiro, mas chegar na ponta. Então compartilhem, deixa o like, vai estar no Instagram nosso, a gente vai marcar os meninos no Instagram também para vocês compartilharem, chegar para o pessoal de Erechim e região, tem 27 filiais. Se a gente não tiver pelo menos 1 milhão de views nesse negócio. Se virem. Vamos lá. Se virem. Beleza? Pessoal, obrigado, Valeu. até a Obrigado. próxima. Até mais. Tchau.